Bom dia, a paz do Senhor. Nesta manhã eu quero deixar uma reflexão baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1 por diante, que diz assim: Portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer seu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija, repreenda o seu povo quando eles precisarem, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Tradução da Bíblia Viva. Amados, aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, já finalizando seu trabalho aqui na terra, né? Timóteo foi a última carta de Paulo e ele se preocupou em instruir pela última vez aquele que ele chamou de filho na fé, seu companheiro de evangelho, seu companheiro de batalha, seu companheiro de aflições, lutas, aquele jovem que ele abraçou e dele fez um ministro do evangelho. Paulo, ao escrever a sua última carta, Timóteo, ele, já finalizando ela, ele instrui a Timóteo a insistir na palavra, a insistir em ensinar, a insistir em corrigir. E por fim, ele pede a Timóteo que seja insistente, mais uma vez, todo o tempo. Ele diz aqui: esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. A última frase do versículo 2. Amados, quando olhamos para dentro do nosso mundinho, né? Quando não abrimos as janelas, quando não abrimos as portas do nosso mundinho, fica fácil, embora venhamos a enxergar já algumas coisinhas erradas, mas a gente acaba ficamos deslocados da realidade, daquilo que realmente está acontecendo lá fora. Por isso a necessidade de pesquisar, de estudar, de fazer uso da internet e das redes sociais como instrumento de pesquisa, como instrumento de ajuda, no sentido de crescer no conhecimento, de ter mais entendimento do que está acontecendo ao seu redor e não somente dentro do seu mundinho. Fazendo isso, agregamos informações e passamos a entender que não somos o centro do mundo,
como algumas pessoas infelizmente vivem, né, no mundinho de Bob deles, e não param para entender o que está se processando ao seu redor. Existem pessoas aí fora, amados, que estão morrendo. Se na sua igreja, se na sua comunidade, você não está passando por esses processos, porque tem pastores instruídos e que instrui, líderes espirituais em quem você pode confiar, né, e agregar-se a ele como uma coluna para a sua vida. Por aí afora existem situações muito diferentes. Pastores amantes de si mesmo, líderes despreparados, pessoas que só estão preocupadas com a lã da ovelha e com a sua gordura, mas que a vida a salutar, saudável da ovelha, pouco estão se importando. Isso tem que mudar. Isso aqui é uma palavra para liderança. Timóteo era líder. Se preocupe com a tua ovelha. Busque conhecê-la. Deus te levantou em Cristo para cuidar da sua igreja. Cuidar da sua igreja. Isso a tempo e a fora de tempo. Seja o pastor espelhado no sumo pastor. E o Deus de paz, no dia certo, no tempo certo, Ele te exaltará, Ele te honrará. Naquele dia, quando você entregar a sua obra, Ele, como disse Paulo, é Ele quem tem o teu bom depósito e Ele te recompensará na medida do teu trabalho. Insista, em tempo e fora de tempo, em exortar, em repreender, em aconselhar. Essa tradução ela diz assim na última frase: esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra. Não use de argumentos, de falácias, porque no versículo posterior o mundo está cheio, tem gente que vai ter comichão nos ouvidos. Mas você, como líder, como servo de Deus que está na frente de uma obra, tem a obrigação de alimentar a igreja de Deus com a palavra. Amém? Que esta palavra alimente a sua alma neste dia. Fica na paz, tenha uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.